Vamos falar sobre direito constitucional. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. STF. O preâmbulo não possui força normativa, não pode servir de parâmetro para tornar normas inconstitucionais e não é da reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Trata-se de uma síntese das intenções dos constituintes e deve ser utilizado para fins interpretativos. O fato de usar no preâmbulo a expressão sobre a proteção de Deus, por si só, não faz o Estado brasileiro um Estado religioso. O Brasil é um país laico ou leigo, não possui elos de relação com a religião, embora inclua entre suas proteções o sentimento de liberdade religiosa e o de crença. Título 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 1. A soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana, 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Sistema de freios e contrapesos. Cada poder irá atuar com o intuito de impedir o exercício arbitrário do outro. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5º. Igualdade entre os Estados. 6º. Defesa da paz. 7º. Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. A autodeterminação dos povos. Independência nacional. Defesa da paz. Não intervenção. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Prevalência dos direitos humanos. Igualdade entre os Estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão de asilo político, solução pacífica dos conflitos. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Organização política administrativa brasileira. Forma de Estado-federação. Na Federação Brasileira, o poder político é distribuído geograficamente entre entidades governamentais, autônomas, União, Estados, Distrito Federal, município, caracterizando-se pela descentralização política. Contudo, não há direito de cessação, pois se estabelece um vínculo indissolúvel. Características: autogoverno, escolhem seus governantes. Auto-organização, criam constituições estaduais ou leis orgânicas. Autolegislação, elaboram suas próprias leis. Autoadministração,
possuem competências tributárias e administrativas. Forma de governo: república. Trata de relação entre governantes e governados e a forma de distribuição do poder na sociedade. Características: prestação de contas, transparência, temporariedade do mandato dos governantes, eleições periódicas. Regime de governo: democracia semi-direta. Refere-se à participação do povo na produção do ordenamento jurídico e nas ações do governo. Prevalece a vontade da maioria, protegendo-se também as minorias. No Brasil, consagrou-se a democracia semidireta, que unifica a participação por representatividade com a participação direta através de referendo e plebiscito. Sistema de governo: presidencialismo. Está ligado ao modo como se relacionam os poderes executivo e legislativo. No presidencialismo, há uma independência maior do poder executivo em relação ao legislativo. O presidente da República exerce as funções de chefe de Estado, representando o Brasil internacionalmente, e chefe de governo, tratando da política interna, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos fundamentais são cláusulas pétreas e normas abertas, sendo permitida a inclusão de novos direitos não previstos pelo Constituinte originário. Características dos direitos fundamentais: imprescritibilidade, não desaparece com o tempo. Inalienabilidade, não é transferível a outra pessoa. Irrenunciabilidade, não pode sofrer renúncia. Inviolabilidade, autoridade e disposições infraconstitucionais devem observá-los. Universalidade, abrange a todos. Efetividade, poder público deve garantir sua aplicação. Interdependência, há diversas ligações entre os direitos fundamentais. Complementariedade, devem ser interpretados de forma conjunta. Relatividade, direitos fundamentais não são absolutos. Direito constitucional descomplicado. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. STF. O estrangeiro em trânsito também está resguardado pelos direitos individuais, podendo, inclusive, utilizar-se de remédios constitucionais. Contudo, ele não poderá fazer uso de todos os direitos, a exemplo da ação popular, que é privada de brasileiro. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Princípio da isonomia. Determina que seja dado igual tratamento aos que estão em situação equivalente e tratamento desigual aos desiguais na medida de suas desigualdades. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade. Para o particular, somente a lei pode criar obrigações. Assim, a inexistência de lei proibitiva implica em permissão. Para o poder público, por sua vez, não é permitido atuar na ausência de lei. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. STF. A defesa da legalização de drogas em espaço público constitui legítimo exercício de direito à livre manifestação do pensamento. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. STJ, súmula 37. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral, oriundos do mesmo fato. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É assegurada nos termos da lei a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e militares, de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Escusa de consciência. Norma constitucional de eficácia contida. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Veda-se qualquer censura de natureza política, artística e ideológica, não se podendo exigir licença de autoridade para a veiculação de publicações. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. STJ súmula 227. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. STF admite as biografias não autorizadas, não excluindo a possibilidade de indenização por dano material ou moral. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia ou por determinação judicial. STF, casa é um termo amplo consagrando consultório, escritório e qualquer lugar privado não aberto ao público, contudo não é um direito absoluto. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. STF. É lícita a gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores ou com ou sem a sua autorização, sem ciência do outro, quando a investida criminosa deste último. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Norma de eficácia contida. O STF decidiu pela inconstitucionalidade da exigência de diploma de jornalismo para o exercício da profissão de jornalista e pela constitucionalidade do exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, por considerar que o exercício da advocacia traz um risco coletivo. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Não confundir a exigência de prévio aviso com autorização. Não se exige autorização da autoridade competente, mas somente que ela seja comunicada com antecedência. Contudo, devem-se observar os demais requisitos, que seja pacífica, sem armas e não frustre outra reunião. Esse dispositivo possui grande incidência nas provas. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperação independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Atividades suspensas, decisão judicial. Compulsoriamente dissolvidas, decisão judicial mais trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Representação processual.
exige expressa autorização do associado para que seja válida, não podendo ser substituída por autorização genérica, prevista em estatutos da entidade. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Requisição administrativa da propriedade. A autoridade será competente para utilizar temporariamente o imóvel, não haverá indenização se não ocorrer dano. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. O direito autoral configura-se como um privilégio vitalício, transmissível aos herdeiros apenas pelo prazo que a lei determinar. Após o prazo estipulado, será de domínio público. Não assegurados nos termos da lei, a proteção, as participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Os inventos industriais, diferentemente do direito autoral, são privilégios temporários. É garantido o direito de herança, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício ao cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, princípio da inafastabilidade de jurisdição. Como regra, qualquer pessoa poderá acessar o Poder Judiciário, sem a necessidade de esgotar as esferas administrativas, ressalvadas as questões relativas à justiça desportiva e ao habeas data. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Direito adquirido. Direitos que o seu titular ou alguém por lei possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo fixo ou condição pré-estabelecida, inalterável a arbítrio de outrem. Ato jurídico perfeito.
consumado. Segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou coisa julgada, decisão judicial de que já não caiba recurso. STF, súmula 654. A garantia da irretroatividade da lei prevista no artigo 5º da Constituição da República não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. Não haverá prejuízo ou tribunal de exceção, princípio do juiz natural. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. STF, súmula vinculante 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. STF, súmula 603. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade desdobra-se em dois princípios da reserva legal e princípio da anterioridade. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles, executadas até o limite do valor do patrimônio, transferindo o princípio da intranscendência das penas. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: princípio da individualização da pena, privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, não exaustivo, podendo a lei criar novos tipos de penalidades. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis. Quanto ao caráter perpétuo, o máximo penal legalmente exequível no ordenamento positivo nacional é de 40 anos. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em casos de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, concessão de asilo político. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Princípio do juiz natural.
Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Súmula vinculante 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência policial judiciária digam respeito ao exercício do direito da defesa. STF, súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. STF, súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretende discutir a exigibilidade de crédito tributário. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito para a teoria dos frutos da árvore envenenada. Uma prova ilícita contamina todas as outras que dela derivam. Essa teoria é denominada pela doutrina como ilicitude por derivação. STJ, não se aplica a teoria da árvore dos frutos envenenados quando a prova considerada como ilícita é independente dos demais elementos de convicção coligidos nos autos bastantes para fundamentar a condenação. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, princípio da presunção de inocência. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurado assistência familiar e o advogado. Direito ao silêncio e à não autoincriminação. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, por seu interrogatório policial. A prisão será ilegal imediatamente a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. O Brasil tornou-se signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa, que somente permite a prisão civil pelo não pagamento de obrigação alimentícia. Embora a Constituição continue prevendo a possibilidade de prisão do depositário infiel, a referida convenção, por possuir status supralegal, suspendeu a eficácia de toda a legislação infraconstitucional que regia essa prisão civil, tornando-a inaplicável. STF, súmula vinculante 25. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.
Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuição do poder público. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros associados. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou da entidade ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. São gratuitos para os reconhecimentos pobres na forma da lei: o registro civil de nascimento, a certidão de óbito. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que não forem aprovados em acordo com os critérios acima mencionados terão hierarquia supralegal, situando-se abaixo da Constituição e acima da legislação interna. Os tratados internacionais que não versem sobre os direitos humanos terão status de leis ordinárias. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Direitos e garantias fundamentais. STF, súmula vinculante 25. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Súmula vinculante 654, STF. A garantia da irretroatividade da lei prevista no artigo 5º da Constituição da República não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. STJ, súmula 444. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.
STJ, súmula 2. Não cabe o habeas data se não houve recusa de informação por parte da autoridade administrativa. STJ, súmula 419. Descabe a prisão civil do depositário infiel. STJ, súmula 280. O artigo 35 do decreto que estabelece a prisão administrativa por revogados pelos incisos do artigo 5º da Constituição Federal de 88. STJ, súmula 403. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais dos direitos sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros, direitos, eficácia ilimitada. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é o FGTS. O empregador recolherá mensalmente a alíquota de 8% sobre a remuneração do trabalhador. Não se aplica a serviço público estatutário. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedado sua vinculação para qualquer fim, reserva legal. STF, súmula vinculante 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Prisão salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebam remuneração variável. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Gratificação natalina. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. Súmula do STF 213. É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, natureza alimentar. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei, eficácia limitada. Salário familiar pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, benefício previdenciário. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas, salário 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos e revezamento, salvo negociação coletiva. Reposição semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% à do normal. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. STF. Os prazos da licença gestante não poderão ser superiores aos prazos da licença adotante. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Ato das disposições constitucionais transitórias.
Até que a lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º da Constituição, o prazo da licença paternidade a que se refere o inciso são de 5 dias. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias nos termos da lei. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Aposentadoria, benefício previdenciário, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Proteção em face da automação na forma da lei, eficácia limitada. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos para a extinção do contrato de trabalho. Proibição de diferença de salário, de exercício de função e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos e atendidas as condições estabelecidas em lei, observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e assessorias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os proveitos nos incisos já citados, bem como a sua integração à Previdência Social. Artigo 8. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 1. Na lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representatividade de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área do município, princípio da unicidade sindical. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. STF, o sindicato atua como substituto processual, não havendo necessidade de prévia autorização dos trabalhadores. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em seu trabalho, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical, respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Contribuição confederativa. Contribuição confederativa.
Contribuição sindical, artigo 8, fixada em Assembleia Geral, não tem natureza tributária. Facultativa, artigo 149, fixada em lei, tem natureza tributária. A reforma trabalhista de 2017 tornou o recolhimento obrigatório apenas quando autorizado pelo empregado. STF, súmula vinculante 40. A contribuição confederativa do que trata o artigo 8 da Constituição Federal só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. Princípio da liberdade sindical. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Estabilidade sindical. STF, a garantia constitucional assegurada ao empregado enquanto no cumprimento de mandato sindical não se destina a ele propriamente dito. Exemplo, institui persona mas sim a representação sindical de que se investe que deixar de existir, entretanto, se extinta a empresa empregadora. Parágrafo único. A disposição deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Artigo 9. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Não constitui falta grave a entrada do empregado em greve, desde que não se trate de movimento condenado pela Justiça do Trabalho e desde que o comportamento seja pacífico no pertinente. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre os atendimentos das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados é assegurado a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direito com os empregadores da nacionalidade. Artigo 12. São brasileiros natos, nacionalidade originária, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Aqui nós temos o jus solis. B. Os nascidos no estrangeiro, com pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa no Brasil. Aqui nós temos jus sanguíneos. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem por qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Jus sanguíneos. Potestativa. Naturalizados. Nacionalidade derivada. As que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterruptos e idoneidade moral. Naturalização ordinária. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Naturalização extraordinária. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros,
serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Não há atribuição de nacionalidade aos portugueses, mas a concessão de direitos inerentes aos nacionais do Brasil. Os portugueses permanecem com sua nacionalidade. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiros natos os cargos, aqui é um rol taxativo. 1. De presidente e vice-presidente da República. 2. De presidente da Câmara dos Deputados. 3. De presidente do Senado Federal. 4. De ministro do Supremo Tribunal Federal. 5º, da carreira diplomática. 6º, de oficial das Forças Armadas. 7º, de ministro de Defesa de Estado da Defesa. 4º, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Artigo 3. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. É o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. O Estado, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios dos direitos políticos. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com um valor igual para todos, e nos termos da lei mediante democracia semidireta e participativa. Plebiscito. Consulta à população previamente à edição do ato legislativo ou administrativo. Referendo. Consulta à população posteriormente à edição do ato legislativo administrativo para que o povo ratifique ou rejeite o ato. Iniciativa popular. Iniciativa popular. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são capacidade eleitoral ativa, obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos. TSE. Poderão votar aqueles que na data da eleição tiverem completado a idade mínima de 16 anos. Não estará sujeita à sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais relativas ao alistamento e ao exercício do voto. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. São condições de elegibilidade, na forma da lei, capacidade eleitoral passiva, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição,
a filiação partidária, a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, 18 anos para vereador. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. O presidente da República e os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República e os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Parágrafo 7º. São inelegíveis nos territórios de jurisdição do titular o cônjuge, os parentes, cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal, do prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Inelegibilidade reflexa. STF súmula vinculante 18. A dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Parágrafo 9. Lei complementar. Estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida progressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso de exercício, função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredos de justiça, respondendo o autor na forma da lei se temerária ou de manifesta má-fé da administração pública. Disposições gerais. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, aqui é limpo, tá? Tudo que eu falei aqui. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia ou concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. STF súmula 683. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º da Constituição Federal quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. STF de súmula 684. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. STF súmula 685. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se em
prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, encargo não integra a carreira na qual anteriormente investido. STF súmula 686. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a concurso público. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação. Aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira pública STF. Os candidatos aprovados em concurso público têm direito subjetivo à nomeação para a posse que vier a ser dada nos cargos vagos existentes ou nos que vierem a vagar no prazo da validade do concurso. A recusa da administração pública em prover cargos vagos quando existentes candidatos aprovados em concurso público deve ser motivada, e esta motivação é suscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. STF súmula vinculante 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investe em cargo, direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreende o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A remuneração dos serviços públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada, em cada caso assegurado revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. STF súmula 679. A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. STF súmula 681. É inconstitucional a vinculação de vencimentos de servidores estaduais e municipais a indícios federais de correção monetária. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não podendo ser subsídio mensal em espécie os do ministro do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite os municípios, os subsídios, os prefeitos nos estados, no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados e estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% de subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judicial, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos.
Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores, vedação de efeito cascata. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso deste artigo. Nos outros, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso o disposto no inciso 9º. A de 2 cargos de professor, esses que eu vou citar agora, esses podem, tá? Trabalhar desde que haja compatibilidade de horário e que estejam fixados em lei. A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. A proibição de acumular estende-se ao empregos e funções que abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. A admissão fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição procedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. A administração pública direta depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Ressalvados dos casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusula que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercido por servidores de carreira específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastro e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou qualquer imagem que caracterizem promoção pessoal da autoridade ou servidores públicos. A não observância dos disposto no inciso 2 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas às prestações do serviço público em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços.
o acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos do governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, assegurado o direito regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa. Teoria do risco administrativo. O Estado deverá ser responsabilizado pelos danos causados por seus agentes, independentemente de dolo ou culpa. Responsabilidade objetiva. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tem por objeto a fixação de meta de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre 1. Prazo de duração do contrato. 2. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. 3. A remuneração do pessoal. O disposto no inciso 4 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias ou que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. É vedada a percepção simultânea de provento de aposentadoria decorrentes do artigo 40 dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos efetivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Não será computados para efeitos dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do capítulo deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 12. Para fins disposto no inciso 9 do capítulo deste artigo, fica facultado aos Estados, ao Distrito Federal, fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores dos respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros deputados estaduais e distritais e dos vereadores. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições Artigo 39. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e pleno de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Artigo 39. A União dos Estados e Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal integrado pelos servidores designados pelos respectivos poderes. Cautelarmente suspenso. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará 1.
a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos competentes de cada carreira. 2. Os requisitos para investidura. 3. As peculiaridades dos cargos. A União, os estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3º. Aplica-se aos governadores aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza de cargo o exigir. Parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, secretários municipais, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba ou representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37. Parágrafo 5º. Lei União de Estados, Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37. Ai, tô cansada. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos, Lei da União dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, disciplinar a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade e treinamento. E desenvolvimento, modernização, reparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive forma de adicional ou prêmio de produtividade. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função, de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Da segurança pública. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado direto e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e dos patrimônios através dos seguintes órgãos: rol taxativo: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis,
policiais militares e corpos de bombeiros militares, policiais penais federais, estaduais e distritais. A atividade de policiamento naval é uma atividade secundária da Marinha de Guerra, possuindo caráter meramente administrativo. Não se pode atribuir a essa função natureza militar, apesar de ser desempenhada pela Marinha de Guerra. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantida pela União e estruturada em carreira, destina-se à apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser a lei. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Polícia rodoviária federal. Órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se à forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Polícia Ferroviária Federal. Órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação de ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. STF. A Polícia Militar, embora não seja polícia judiciária, pode realizar flagrantes ou participar da busca e apreensão determinada por ordem judicial. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do exercício subordinam-se juntamente com as polícias civis e os policiais estaduais distritais aos governadores dos estados e do Distrito Federal e dos territórios. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. STF. Guardas municipais podem exercer poder polícia de trânsito, aplicando sanções administrativas, multas aos infratores. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4 do artigo 39. A segurança... Ai, gente, chega!